Oi, minha gente! Estamos hoje em mais um Furando a Bolha, né? Esse programa que é, na verdade, uma aula do professor Roberto Paulino para todos nós. E uma aula dos principais assuntos da semana que podem gerar resultados positivos ou negativos. Depende sempre da forma como a gente vê, da forma como a gente pressiona até para que as coisas possam acontecer e não acabar em pizza. Então, Roberto, eu queria primeiro agradecer, né, por a gente estar aqui nessa segunda edição do programa e começar perguntando de algo assim que mexeu muito com todo mundo, porque foi algo que aconteceu no dia 8 de janeiro, marcou a história do Brasil, né, infelizmente de forma negativa, e agora está aí, né, tentando que se desdobre, que realmente os culpados sejam punidos, porque chega de impunidade nesse nosso país. Esse talvez seja o nosso principal problema, né? Infelizmente, ou aprende pela dor ou pelo amor. E a maioria das pessoas ainda tem uma consciência muito pequena para aprender pelo amor. Então, que a justiça seja feita. E a gente sabe aí que 23 PMs, né, e mais de 1.000 pessoas se tornaram réus nesta questão que tanto abalou o Brasil. E o próprio major da PM, né, o Silvestre Alencar, foi preso nessa segunda fase da operação. Eu queria saber o que você está achando dessas movimentações da CPMI dos atos golpistas. Você acha que vai realmente acontecer? Vai sair do papel? Olha, Glaucia, primeiro eu quero falar da minha alegria de estar aqui mais uma vez com você e com todas as pessoas que estão acompanhando. Espero que esse nosso programa cresça, que a gente fure a bolha de fato, né? Porque muitas vezes uma voz como a nossa, Glaucia, aqui, não chega a muita gente que está dentro das suas bolhas, né? Dentro das suas bolhas, que só ouve o discurso da direita, ou só ouve o discurso das suas tribos, né? E não abre o ouvido, né? Os olhos para o contraditório, para ver, escutar outra opinião. Então, furando a bolha, o objetivo é esse, é furar a bolha, levar às pessoas o contraditório, levar às pessoas uma outra visão, né? Para que elas possam refletir, possam subir seu nível de consciência, seu senso crítico. Então, parabéns aí, Glaucia, por estar aqui mais uma vez. Espero que a gente esteja por muito tempo. Quem sabe esse programa não pode demorar muitos anos, com você, comigo, ou com outras pessoas, né? A gente tem esse espírito de furar a bolha por muito tempo. Olha, Glaucia, falando desse assunto que você me perguntou, Glaucia, houve uma tentativa de golpe no Estado do Brasil, no dia 8 de janeiro, e, sem dúvida. A gente não pode deixar de lembrar disso. Se eles pudessem, teriam dado um golpe. O golpe falhou, o golpe fracassou, mas que eles tentaram, tentaram. Eles tentaram desrespeitar a vontade da maioria da população brasileira. Houve uma eleição, né, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, e essa gente não aceitou o resultado. De fato, foi isso. E resolveu contestar o resultado, invadindo o Congresso, invadindo o Palácio do Planalto, invadindo o STF, e invadiram aos milhares, foram milhares à rua para invadir, para negar. E o que aconteceu? Houve cumplicidade da polícia do Distrito Federal, isso está provado. Essa declaração desse major, né, dizendo que bastava ele, bolsonarista, dizendo que bastava deixar invadir o Congresso, deixar invadir o Palácio do Planalto. E ele estava no comando. Então, um outro comandante de férias, ele estava no comando do policiamento no dia 8 de janeiro, ali da Praça dos Três Poderes, e liberou geral. Liberou geral porque não é que ele não conseguiu conter, ele liberou para as pessoas invadirem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. Então, ele foi absolutamente cúmplice, ele foi parte dessa tentativa de golpe, esse major, como outras pessoas, né, que participaram. Deve haver outros oficiais envolvidos, com certeza. Né? Ninguém faz isso sozinho. Então, houve toda uma rede aí de cúmplice, de gente cúmplice, né? Essa gente tem que ser punida. Eu acho pouco, foram presos aí, o Glaucia, processados até agora 1.000 e poucas pessoas, mas é muito pouco, porque na verdade boa parte dessas pessoas são pau-mandado, foram lá enviados por alguém. A questão é chegar nos financiadores. Quem financiou os ônibus que saíram de Goiás, do Mato Grosso, aqui do Rio Grande do Norte mesmo, né? De São Paulo, para levar essa gente para Brasília, para invadir o Congresso, o Palácio Planalto e o STF? Tem que chegar nos cabeças que fizeram isso, que são tão responsáveis, e não só os pau-mandados que entraram lá para invadir o Congresso ou depredar o Palácio do Planalto ou o STF. Então, eu acho positivo, né, muito positivo, mas eu espero que o Judiciário
tenha mão firme, tenha rigor para não anistiar essa gente, porque as polícias militares, as forças armadas têm muita força nesse Brasil, né? E podem sair, podem aí tentar livrar, evitar, né, que essa gente seja condenada. Mas se não houver um exemplo, um rigor, não houver rigor nessa condenação, se não houver rigor nessa condenação, isso pode acontecer de novo, mesmo antes do final do mandato do Lula. Eles podem tentar de novo, porque essa gente está aí, esses grupos estão vivos. O Congresso tem uma maioria bolsonarista, o Congresso Nacional. Por mais que não tenha sido contra a invasão, nós vimos essa semana aí que o Congresso votou, na semana anterior, o arcabouço fiscal, lamentavelmente com o apoio do governo Lula, que é um pacote antipovo, contra o povo. Lamentável. Como votou também, digamos, essa questão aí de liberar geral para invadir as terras indígenas, né? É um Congresso absolutamente conservador, né? O marco temporal, né? Que libera geral para a invasão de terras indígenas. Então, é uma situação difícil no país, um governo com origem na esquerda, eu não diria, eu chamo o governo do Lula um governo de esquerda, um governo com origem na esquerda, porque o governo Lula perdeu muito das suas características de esquerda, não entendo como o governo de esquerda vota um marco temporal que é neoliberal, contra a população, de contenção de gastos, já não é um governo de esquerda, é um governo com origem na esquerda, mas é uma situação delicada no país, que só vai se resolver, Glácia, com mobilização popular. Eu não acredito apenas em deixar isso na mão do governo Lula, na mão desse Congresso, na mão da esquerda no Congresso. Se não houver mobilização popular, não vai haver condenação dessa gente, não vai haver a paralisia desse pacote fiscal, não vai haver a reversão do marco temporal que prejudica os indígenas, etc. Inclusive, Robério, outra questão preocupante, né? Essa CPI do MST, que está indo à caça das bruxas, criminalizando o movimento, e inclusive as mulheres. Eu assim até estranhei, porque tantas mulheres ao mesmo tempo já sendo processadas, né, respondendo aí várias questões, porque defenderam o movimento. E aí eu queria saber sua opinião. O que está acontecendo, Roberto? Glácia, era o seguinte, olha, apesar da direita ter perdido as eleições, a direita no Brasil continua muito organizada e muito forte. O Congresso Nacional é um Congresso conservador, de maioria conservadora. Então, é muito complicado, né? Essa gente é contra o MST, essa gente é contra os movimentos sociais, essa gente é contra as mulheres. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo que foi montada uma CPI para investigar os atos golpistas, a direita conseguiu emplacar no Congresso uma CPI contra o MST, para investigar o MST, acusando o MST de qualquer coisa, acusações injustas. O MST luta, sim, pela reforma agrária, por redivisão da terra, das terras devolutas, as terras que foram ocupadas ilegalmente. Isso é justo. E está na Constituição de 88 que a reforma agrária deve ser feita, precisa ser feita nas terras invadidas e nas terras devolutas. E a direita está questionando isso. O MST não tem invadido, nos últimos anos, terras produtivas, de proprietários que produzem, que têm uma ação produtiva em sua propriedade. Tem invadido e tentado dividir e colocar para produzir, isso não é um crime, aquelas terras que estão paradas, voltadas à especulação, que desmataram e não plantaram nada, e terras devolutas que estão aí sem produzir nada. Né? E como prevê a Constituição, a reforma agrária deveria ser feita nela. Se o governo não faz, o MST tem todo o direito de ocupar para chamar a atenção, para exigir do governo fazer essa reforma agrária. O Brasil nunca fez uma reforma agrária, Glácia. Olha, Glácia, aqui no Brasil tem muito preconceito com isso, mas vou dar um exemplo para você. Nos Estados Unidos, que é um país capitalista, o país capitalista mais emblemático do mundo, é um país que começou com reforma agrária. Você pegava lá 500 colonos que vinham da Europa, pegava um grande terreno, dividia em 500 pedaços, dava um tiro para cima, o primeiro que ocupasse um pedaço da terra, aquilo ali era seu. Ou seja, você pegava um grande pedaço de terra e dividia em 500 pedaços, em 1000 pedaços imediatamente. O país, os Estados Unidos, foi feito desde o começo como um país de minifúndios. O Brasil não. O país se assentou, desde as capitanias hereditárias, o Brasil foi construído em base ao latifúndio. Nunca fez sua reforma agrária. Como os Estados Unidos fez a reforma agrária, como a Europa fez. Então, passou da hora de ter uma reforma agrária no Brasil e o MST luta por uma coisa justa, que é a divisão da terra. Por que tanta gente com tanta terra e tantos milhões com tão pouca terra para produzir?
70% do alimento, não sei se sabe outro dado, 70% do alimento que chega às nossas casas não sai do agronegócio. O agronegócio produz para exportação. 70% do alimento que a gente come vem nos minifúndios, vem da agricultura familiar. Olha que coisa linda. Por isso nós precisamos de uma reforma agrária. E o MST está de parabéns por lutar por essa reforma agrária. Mas a direita, latifundiária, os grandes proprietários, como o Ronaldo Caiado e outros de Goiás, não aceitam isso. Por isso querem criminalizar o MST. Criaram em contraposição, né, a CPI dos atos golpistas, criaram uma CPI do MST. E o que as meninas fizeram? As meninas, me perdoe a palavra as meninas, porque eu trato com muito carinho, né? A Sâmia Bonfim, a Fernanda Melchiona, Érica Cocai do PT, Samuel Bonfim, Fernando Melchiona são do PSOL. A Érica Cocai, que é do PT, enfrentaram esses caras, enfrentaram a direita, enfrentaram o latifúndio no Congresso Nacional. E com a coragem, elas são apenas 7 ou 8 mulheres ali no Congresso, no meio de 500 homens conservadores. E veja, pela coragem dela de ter desafiado essa bancada ruralista do Congresso, agora a Sâmia Bonfim foi mandada para a comissão de ética com ameaça de cassação e as demais companheiras também foram mandadas para a comissão de ética para investigação. Uma vergonha. Tem. Mas nessa luta, o lado da verdade está com elas, o lado da justiça está com elas. Então, há um abaixo-assinado aí, correndo, inclusive a gente pode deixar depois no link aí para vocês, né? Disponibilizar aí no chat privado aqui do programa, o link para vocês assinarem o abaixo-assinado em defesa da Sâmia Bonfim e dessas companheiras, tá bom? Porque elas merecem, por sua coragem, por seu destemor de enfrentar a direita no Congresso, sendo tão poucas. Ela, na verdade, elas colocam essa bancada ruralista inteira no bolso, estão sendo tão poucas, enfrentam todos eles. Enfrentam a bancada de mais de 300 conservadores e os colocam no bolso nos argumentos. Entendeu? Então, essas moças aí, essas queridas camaradas, companheiras, estão de parabéns. Inclusive, você também está de parabéns, viu, Roberto? Que eu recebi sua mensagem pedindo para que a gente possa assinar. Você está fazendo o que pode para tentar trazer essa repercussão aqui para o nosso Rio Grande do Norte, né? Isso é muito legal. E como mulher, eu fico muito satisfeita desse seu apoio em nome das parlamentares. E aí, a gente ainda tratando dessa questão, né? Eu queria trazer mais boas notícias, mas infelizmente as notícias da semana realmente precisam ser criticadas para que um dia a gente possa chegar a esse equilíbrio que a gente tanto espera. Porque entra governo, né? O governo, no caso aí, o governo do Bolsonaro entrou com esse discurso da não corrupção, né? Da ética, e a gente está vendo aí, por exemplo, no dia 16 de maio, Deltan Dallagnol teve o cargo cassado, o principal braço direito aí do Sérgio Moro. Aí tem também o Fernando Francischini, que foi cassado em 2021, Arthur Duval, tem a questão das joias. Então, assim, é muito importante, eu achei legal como você começou o programa de hoje, que as pessoas furem as bolhas, porque às vezes algumas têm aquelas ideias cristalizadas, né? Esse é 100% bom, esse é 100% ruim. E, na verdade, a gente sabe que existem furos aí que precisam ser observados para que a gente não fique naquela cegueira apaixonada e acabe se posicionando contra o Brasil por defender muito veemente um lado que não necessariamente é o que a gente acha que é. E eu queria que você comentasse, né, de como você está vendo todas essas questões que estão explodindo e que ainda bem que estão, porque a verdade está vindo à tona. Glácia, olha, eu quero dizer para você o seguinte: nós de esquerda, pode ter qualquer crítica à esquerda, mas a esquerda luta no mundo inteiro por justiça, por igualdade, por fraternidade, né? Por solidariedade. Nós recuperamos, inclusive, Glácia, os valores do cristianismo, de Jesus Cristo, etc. Né? A direita não tem valores. A luta da direita é contra a esquerda. É a reação. É o retrocesso. Me diga quais são os bons valores da direita. Como eles não têm valores, eles não têm pelo que lutar, a direita não é só no Brasil, é no mundo inteiro, se apega a um tema, se apega a uma bandeira, que é a luta contra a corrupção. Mas isso é hipocrisia pura. A direita é sinônimo de hipocrisia, de farsa. Porque, veja, olha aí o Deltan Dallagnol, o porta-voz da luta contra a corrupção, agora é pego com a mão na botija e caçado. E não podia ser de outro jeito. Com mentira. Se afastou de ser juiz, porque havia um processo contra ele correndo no judiciário,
e ele não poderia ser candidato, sendo juiz. O que ele fez? Ele antecipou a aposentadoria para fugir do processo, para poder ser candidato. Ou seja, burlando a lei. Mas o STF o pegou pelo rabo, né? E o cassou, porque ele, de fato, ele descumpriu a lei. Ele, sendo juiz, ele não podia ter feito o que fez para ser candidato. Ele tinha que ter aguardado o desfecho do processo no judiciário para poder se candidatar. Mas ele tentou burlar e o próprio judiciário do qual ele é parte o pegou. A direita, repito, é sinônimo de hipocrisia, de farsa. E a maior prova é isso. Se agora está tendo essa semana aí notícia que o Sérgio Moro, né, está chantageando colegas, me perdoe a palavra, né, que ficam com medo dele denunciar surubas. Olha só, entre juízes. E ele chantageava grupo de juízes que participavam de orgias, né? De orgias, e ele chantageava as pessoas para dar sentença para ele, ameaçando chantagear, denunciar essas relações promíscuas de grupos de juízes. Olha que coisa, né? Então, a direita é sinônimo, eu repito, de hipocrisia, de farsa, né, de mentira, e usam o argumento do falso moralismo, que é a luta contra a corrupção, para desgastar a esquerda, para acusar a esquerda. Mas são muito mais corruptos. E a prova está saindo aí agora. Né? Não é só o Dallagnol. Foi o bispo, né? O bispo lá do Rio de Janeiro, como é o nome dele, que foi também cassado agora recentemente, né? O bispo evangélico, foram vários candidatos aí, vários deputados, aquele deputado da tornezeleira, né, o Fortão lá, não lembro dele, Adriano da Silveira, cassado, vários deles têm sido cassados, né, aí por mentiras, por corrupção. Então, a direita é sinônimo de hipocrisia pura. E a cassação do Dallagnol, ainda bem que ocorre. Eu só espero, viu, Glaucio, que isso chegue no próprio Bolsonaro. O judiciário tem poupado até agora, o Bolsonaro tem chamado para. Porque o chefe dessa gangue toda, me perdoe, são Bolsonaro e seus filhos. E até agora não chegou nele. Né? Tá cercando ali, pegaram o major, né, que era o braço direito dele, né? O major que acabou de ser preso, ser condenado, tá de tornozeleiro, é o major que sacava dinheiro dentro do Palácio do Planalto, né? Para Michele, dinheiro sem qualquer comprovação, sem, digamos, registro de nada. E agora está tudo vindo à tona, né? A podridão da direita no país. A direita é uma farsa, denuncia corrupção na esquerda, mas faz 1000 vezes pior. A bandeira da corrupção contra a corrupção da direita é apenas um capô, né? Um véu para encobrir a sua podridão. Tá bom? Então, eu espero que isso avance, assim como avança a condenação dos golpistas do 8 de janeiro, esses casos, né? Que o Dallagnol não seja o último, que isso chegue no Moro, chegue no Bolsonaro e nos seus filhos, chegue até quem matou Manda Marielle, que até agora a gente desconfia, mas não se descobriu quem foi o mandante de fato da morte da Marielle. E tudo isso tem que ser averiguado. Tá bom? Então é isso que a gente fica aí na torcida para que aconteça. Pois é, Robério. A gente tem que torcer e se movimentar muito, né? Porque eu vejo também que tem muitas pessoas que são acomodadas. É aquela questão, não quero saber de política, deixa para lá. E essa omissão gera toda a opressão que está aí. Eu, até pouco tempo, era assim. Né? E hoje, estando trabalhando aqui, estando vendo o quanto a gente precisa se posicionar, eu vi que realmente as pessoas omissas, que se dizem do bem, estão deixando de fazer o bem. Porque a gente, estando atento a essas condições, a gente consegue promover, de fato, as transformações tão necessárias. E aí, por falar em transformações, algo que mexe muito com a gente, né? E eu sei que você se sensibiliza muito com isso, até porque você é, de fato, bastante coerente nessa questão do meio ambiente. E acabou de sair uma pesquisa que até 2100, 2 bilhões de pessoas podem... Eu vou até ler isso aqui, que o Rodrigo, né, que está aqui nos bastidores, ele trouxe essa notícia e eu achei impactante demais. Está dizendo assim, ó, alerta, 2 bilhões de pessoas podem ser expostas a calor mortal até 2100. Um estudo da Universidade de Exeter, publicado na revista Nature, aponta que a temperatura da superfície da Terra pode aumentar 2,7 graus em relação ao período pré-industrial até 2100. E aí, um pesquisador ele diz o seguinte, o Tim Lenton diz o seguinte,
que dirigiu o estudo, que se for cumprido o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris, né, que já deveria estar aí em ação e, tá aí, e a gente não chega nem perto ainda, o número de pessoas expostas poderia ser reduzido a 500 milhões, o que já, ainda é muito, mas imagine o que significa 2 bilhões de pessoas. O que você acha? É uma tragédia anunciada. Há alguma forma de, pelo menos, mitigar isso? Glaucia, olha, as avaliações da Universidade de Exeter são catastróficas. E são previsões que às vezes a gente acha que são exageradas, são alarmismo, não é. Vou só dar um dado. Se dizia que os polos do planeta, o Polo Norte e o Polo Sul, estavam derretendo e o mar estava subindo de 2 a 3 milímetros. O mar aqui em Ponta Negra, no mundo todo, de 2 a 3 milímetros há 20 anos. Hoje já se concluiu que o mar está subindo 4 milímetros por ano no mundo todo. Vai subir 4 centímetros em 10 anos. Países como a Holanda, cidades como Macau, aqui no Rio Grande do Norte, podem desaparecer alagadas em função desse aquecimento. Vejam, 2,4 graus em relação ao período pré-industrial. E significa que ainda nesse século, nós podemos ter aí quase 1 grau. No cenário otimista, o IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, a sigla em inglês, painel intergovernamental para mudanças climáticas, prevê 1 grau até o final do século. E a Universidade de Exeter, nesse estudo, está prevendo que 2 bilhões de pessoas podem ser expostas ao calor mortal, ou seja, podem morrer até o final do século, em função de ondas de calor, de secas, etc. E não precisa ir longe. O nosso sertão aqui no sertão do Rio Grande do Norte, tem áreas que já estão completamente desertificadas, que chega a 43, 45 graus no sol durante o dia. Impossível. As pessoas estão fugindo da área rural do Rio Grande do Norte, do Nordeste, porque não dá mais para viver ali. Fogem para as cidades. E a cidade do Rio Grande do Norte, às vezes, não tem água. Aí fogem para Natal, né? Fogem para outras cidades. É um desastre anunciado que está acontecendo. Então a gente tem que correr contra o tempo. De fato, é correr contra o tempo, contra um desastre anunciado, que é a ação humana sobre o capitalismo. A gente fala, não é a culpa do ser humano, é a culpa de um sistema capitalista que só se preocupa com lucro, 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 e não está nem aí para a vida. A vida de todas as espécies, a vida do planeta, né? A vida do ser humano é a vida de outras espécies, a vida das plantas, das florestas, de tudo. Então é um desastre anunciado. E a gente precisa correr contra o tempo, então, para evitar essa situação, para evitar que a gente tenha esse desastre se concretize. E numa situação melhor, se o Acordo de Paris for cumprido, ou seja, o plantio, a redução de emissões. Mas o que a gente vê não é redução de emissões. Vou dar um dado para você. O país que mais tinha produzido carro no mundo era os Estados Unidos, produziu num pico 12 milhões e meio, 13 milhões de carros. A China, esse ano, talvez produza entre 25 e 30 milhões de automóveis. O segundo maior emissor de poluição do mundo, de gases do efeito estufa, são os carros. O primeiro são as queimadas, que foram reduzidas agora no governo Lula, mas foram muitas durante o governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro liberou geral para as queimadas na Amazônia, no Pantanal, etc. Então, o que fazer? Primeiro, parar o desmatamento imediatamente. Cessar com todo o desmatamento no Pantanal, na Amazônia. Segundo lugar, trocar o transporte individual por carro pelo transporte coletivo. Um ônibus tira 70 carros das ruas. Se você olha em Natal aqui, parece pouco, vai a Duas Pontes. Se for as Duas Pontes que liga aqui o centro de Natal, a área do lado de cá com a Zona Norte, as Duas Pontes estavam engarrafadas agora de manhã e vão estar engarrafadas no final da tarde de tanto carro. Natal ganhou 240 mil carros. Veja, 240 mil carros nos últimos 10 anos. Há 10 anos tinha 500 mil, agora, se não me engano, tem 740 mil. Em 10 anos aumentou 50% a frota. O Rio Grande do Norte já está com 1,5 milhão de automóveis, para uma população de 3 milhões, que não chegou a 3,5 milhões de pessoas, 1,5 milhão de automóveis. O Rio Grande do Norte, que é um estado pobre, já tem um carro para cada 2 habitantes. Imagine São Paulo, imagine Nova York. Então tem que tirar o carro das ruas. Mas para as pessoas poderem deixar o carro em casa, tem que ter o quê, Glácia? Você que está nos escutando. Transporte coletivo de boa qualidade, com ônibus novos, ar-condicionado, motor traseiro, piso baixo, que é tudo que Natal não tem. Natal só tem essa frota de latas velhas, de ônibus velho nas ruas. As pessoas, mesmo a população mais pobre, ou compra um carro velho,
ou o trabalhador mais pobre compra uma moto, que também emite muita poluição. Então, duas coisas, como eu falei: parar o desmatamento, reduzir a frota de automóveis circulante, né? Tem outras coisas: reduzir o consumo de muita coisa, de plástico, que é muito jogado nos rios e nos mares. E, por último, correr contra o tempo para plantar milhões ou bilhões de árvores. O Brasil se comprometeu, no Acordo de Paris, a plantar 2 bilhões de árvores. Não começou ainda. Nosso projeto aqui, né, você sabe, e você participou disso, é plantar 5 milhões de árvores no Rio Grande do Norte. Na verdade, nós podemos plantar até 100 milhões de árvores no Rio Grande do Norte. E o Brasil poderia e deveria plantar. O acordo feito, o compromisso que o Brasil fez foi de plantar 2 bilhões de árvores nos próximos anos. E não começou. Então, nós estamos dando exemplo aqui. Tem muita coisa que pode ser feita na redução do consumo, na troca, né? Evitar o plástico, a produção de plástico. Tem muita coisa, mas especialmente parar o desmatamento e trocar a forma de transporte. Roberto, você falou aí na questão da produção de plástico, né? E a ONU divulgou essa semana, inclusive, que é possível reduzir em 80%, né, a toda essa emissão de plástico para o planeta, porque as pessoas botam lixo na porta de casa e acham que o lixo desaparece. Não sabe que esse lixo está montando uma floresta de plástico dentro dos oceanos, né? Muitos dos peixes que a gente come vêm aí com partículas de plástico, porque eles estão se alimentando do plástico, que é o que tem disponível nos oceanos. E isso é gravíssimo. E aí, uma notícia muito boa, que eu agradeço pela oportunidade de ter ido fazer essa reunião, né, levando a sua mensagem para lá que fazem a ilha, né, que trabalham a reciclagem de lixo na ilha de Caicó, e elas me mostraram todo o trabalho que elas realizam. Elas vão sediar a primeira Assembleia Clima Potiguar, que foi idealizada por você. E, assim, foi algo que me emocionou muito, vendo que 3 mulheres, né, estão lá fazendo a diferença e que viram a importância de dar as mãos, né, para a COP e realizar agora, em agosto, previsto para o dia 25 de agosto, em Caicó, essa primeira Assembleia. E aí, Robério, eu queria emendar com outra boa notícia, que foi a que você conseguiu aprovar essa semana, né, um projeto de lei em primeira discussão na Câmara Municipal, em relação à fomentação da possibilidade de artistas e desportistas do Rio Grande do Norte, de Natal, poderem participar nesses campeonatos e nesses eventos nacionais e internacionais. A gente sabe que a união do meio ambiente, né, dessas questões ambientais, com o incentivo à prática de esporte, com o incentivo às atividades culturais, a gente vai gerando uma consciência, diminuindo a violência, que infelizmente está aí cada vez mais tomando conta do mundo, do Brasil, do Rio Grande do Norte, da nossa cidade. E eu queria te parabenizar e parabenizar os vereadores da Câmara Municipal também por terem visto a importância desse seu projeto. Nos fale um pouco sobre ele, por favor. Glaucia, são projetos diferentes, né? Eu queria repetir aqui a boa notícia que a gente já falou no programa anterior, que é que nós conseguimos aprovar um projeto de plantio, né? Que agora é lei. A prefeitura vai ter que plantar sim ou sim as 50 mil árvores de Natal. Isso é uma vitória nossa. E essa semana a gente vai para a rua entregar mudas. Nós vamos dar no dia 12, a prefeitura vai inaugurar um novo viveiro ali no Baldo. E nós vamos levar de presente para a prefeitura, Glaucia, 5 mil mudas. Vamos doar para a prefeitura não ter desculpa de não plantar. No dia 12, nós estamos levando para a prefeitura, do nosso viveiro aqui na UFRN, mais 5 mil mudas que nós vamos entregar. Lá o prefeito vai estar lá, nós vamos entregar ao prefeito 5 mil mudas, né, dessas 50 mil, que é o segundo lote. Ontem nós fizemos uma arborização com 300 mudas nas margens do rio Pitimbu, do lado de cá, do lado de Natal do rio Pitimbu. Eu fui lá, participei com a secretária Daniela Mafra, plantamos 300 mudas, né? E todo sábado nós estamos aqui na UFRN produzindo mudas, né? Milhares de mudas, para quem eu chamo todo mundo a vir. Você falou de outro assunto, né? Que foi o que nós vamos organizar a primeira Assembleia Potiguar Permanente do Clima, APPC, Assembleia Potiguar Permanente do Clima, que vai ser em Caicó, aí na primeira sexta-feira, depois do dia 20 de agosto. Eu quero convidar todo mundo. A gente vai fazer, talvez, uma delegação de Natal, talvez a gente vá em carro, vá em ônibus, talvez alugue um ônibus para fazer uma grande delegação de Natal. Tem vários municípios que já se comprometeram. Eu tive em Seramirim essa semana, a Prefeitura de Seramirim disse que vai mandar uma grande delegação, os IEFs vão mandar uma grande delegação, né? E eu fico feliz de ver aí um grupo de guerreiras, né? As nossas queridas colegas que participaram aqui
da COP Clima, né, da primeira COP Clima aqui na UFRN, organizando uma coisa tão linda que é essa conferência lá em Caicó, no SERES, na UFRN, no SERES, no centro chamado SERES, da UFRN, lá. Eu queria, Glácia, só uma correção aqui, eu quero corrigir que o Brasil se comprometeu, eu falei 2 bilhões, o Brasil, o Rodrigo me chamou a atenção, o Brasil se comprometeu com o plantio de 8 bilhões de árvores, e não 2 bilhões. É pior ainda, porque não começou nada. Pensei que era apenas 2 bilhões, mas falei o número errado. Né? E olha que distante, nós vamos plantar no Rio Grande do Norte, por enquanto, apenas é muito 5 milhões de árvores, mas está longe, né? O Rio Grande do Norte, se pegasse aí com um centésimo desses 8 bilhões, é como se o Rio Grande do Norte tivesse que plantar aí pelo menos, né, 8 milhões de árvores. 8 milhões de árvores. Nós vamos plantar esses que a gente falou aí, né? Plantar aí 5 milhões de árvores. É muito pouco, né? Então a gente quer aí chamar a atenção do pessoal para que junte. E, por último, vou falar do projeto que você falou, né? A gente aprovou um projeto muito lindo na Câmara, que dá bolsas, né? Que dá ajuda para que atletas e para-atletas de Natal possam viajar, participar de campeonatos. Foi uma alegria aprovar esse projeto essa semana, porque nós temos que incentivar o esporte no nosso estado. Esporte é saúde, né? E dá chance para atletas que não têm recursos. Às vezes você tem um para-atleta que, num esforço imenso, uma cadeira de roda, participa do esporte e quer viajar para um campeonato em São Paulo, em outro local, e não tem dinheiro. Então, esse nosso projeto aprovou que a prefeitura assegure recursos para nossos atletas e para-atletas poderem participar de campeonatos no estado, no Brasil e até no exterior. Então, eu agradeço aqui aos vereadores de Natal e os atletas, em nome dos atletas que vão ser beneficiados. Robério, muito bom ter mais essa aula aqui com você, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Queria agradecer também às pessoas que nos acompanharam, pedir para curtir aí, compartilhar, né, colocar o sininho, se inscrever, para que a gente possa sempre estar se atualizando aqui nessa proposta de comentar os principais assuntos da semana e com um olhar humanista, porque eu acho que o que está, independente de direita, de esquerda, de centro, o que está precisando entre nós é a gente ter esse olhar humanista. Enquanto estiver ruim para um, vai estar ruim para o outro, porque a gente acaba pagando essa conta junto, né? Sendo vítima da violência. A violência, muita gente fala que bandido bom, né? Aquele ditado que eu nem vou completar, porque eu sou completamente contra. Essas pessoas, na maioria das vezes, são excluídas desde que nasceram, já vivem à margem de tudo, sem uma educação de qualidade. E foi muito legal a aprovação desse projeto, porque, de fato, o esporte projeta pessoas e o esporte defende também o nosso orgulho de ser brasileiro e os artistas, em consonância, né? A arte, ela promove, inclusive, a economia. E um dado importante, Roberto, é que se a gente conseguisse começar a reciclar mais, por exemplo, a promover mais a educação, né, a promover mais a cultura, só na reciclagem, segundo dados da ONU, poderíamos proporcionar 700 mil empregos. Olha só, promover emprego, fazer a economia girar e poder fomentar, né, a nossa sustentabilidade, porque a natureza vai continuar, a gente que pode sucumbir diante desse não acolhimento do que é tão necessário à nossa vida. Então, muito obrigada mais uma vez. Nós vamos encerrar por aqui. Eu queria que você desse as suas palavras aí para os nossos ouvintes, né? Na verdade, para os nossos internautas. Glácia, olha o que você acabou de dizer. Se a gente conseguisse reciclar 70% do plástico do mundo, que é possível, em vez das pessoas jogarem fora, separarem dentro de casa, eu aqui da minha casa, a gente separa. A gente separa o lixo, não manda o plástico para a rua, separa aqui dentro. Aí chega o caminhão de lixo e mistura tudo de novo aqui em Natal. É uma coisa horrível, né? Muito triste. A gente geraria milhões de empregos no mundo, alguns milhões no Brasil, só de pessoas trabalhando na separação do lixo, o que é o lixo orgânico. E o lixo orgânico poderia virar adubo, como a gente tem feito no nosso lindo viveiro, né, Glácia? A gente enterra o lixo orgânico e vira adubo. Então, tudo isso, lixo orgânico, lixo inorgânico, que é plástico, lata, tudo isso poderia ser reciclado. Nós não precisaríamos jogar no lixo, como a gente fala, jogar na natureza, que vai, como você falou, o peixe, a tartaruga, confunde o plástico com algas e come, se contaminam, né? Morrem. Então é uma coisa muito triste, né? E aqui no Rio Grande do Norte, especialmente, nossos governantes são muito medíocres, sabe, Glácia? Muito limitados, não entendem. Natal tem uma proporção, uma porcentagem baixíssima de reciclagem do seu lixo, baixíssima. O Rio Grande do Norte, idem.
Não tem sentido aquele lixão. Fui a Ceramirim esses dias, tem um monte, eu acho que é um dos maiores montes aqui do litoral, aquele monte de lixo ali no lixão de Ceramirim. Boa parte daquele lixo podia estar se transformando em lixo orgânico para ir fertilizar o nosso sertão, que está virando deserto. Todo o lixo orgânico de Natal poderia virar adubo para recuperar a fertilidade do nosso sertão. Mas não, vai para o lixão em Ceramirim, né, para contaminar mais, contaminar o lençol freático. É muito triste. Então, a falta de visão. O problema central, Glaucia, é a falta de visão do nosso governo, a ambição dos nossos empresários, lamentavelmente, que só pensam no seu lucro, não pensam no planeta, e a falta de visão dos políticos que são cúmplices com eles, né? Então, muito obrigado, Glaucia, mais uma vez aí, querida, por você estar aqui conosco. Olha, eu sou muito grato, viu, por você estar em nossa companhia. Eu brinco sempre, né, Glaucia? Você estava aí, a gente olhava para você na TV aí há muitos anos, e hoje você está trabalhando conosco aqui, a gente fazer uma dupla aqui nesse, um programa que tem pouca audiência ainda, não é na Inter TV como você estava, mas é uma alegria para mim, tá bom? Ter uma pessoa tão importante como você, tão humana como você aqui junto da gente. Apesar da audiência ser pouca, a gente pode aprofundar os temas aqui. Eu falo, mas você também dá sua contribuição aí com sua opinião, isso é muito importante. E vamos ver, Glaucia, se esse programa cresce e se a gente, inclusive, começa a entrevistar também, junto com nós dois aqui, eu me sugiro que a gente traga outras pessoas para dialogar conosco aqui no programa Furando a Bolha, né, nas próximas edições, tá bom, querida? Então, um grande abraço para você e um grande abraço a todas e todos vocês que nos acompanharam aí, que vão ver essa nova edição do Furando a Bolha. Muito obrigada, Roberto. E é isso, gente. Vamos compartilhar. O que é bom precisa ser compartilhado. Um beijo. Obrigada a você, Roberto. Até.